minha turma do sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Bem-vindos a mais uma aula. Quero mandar um abração para a galera que está acompanhando as aulas, respondendo as atividades, comentando nos vídeos. Eu tenho observado muito, tá bom? Na primeira unidade, quando nós estávamos estudando geometria espacial, a gente estudou os sólidos geométricos espaciais, que são os poliedros e os não poliedros, e a gente viu que a principal característica de um sólido geométrico é que ele tinha 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Nós agora, turma, vamos trabalhar com a geometria plana, que só tem 2 dimensões. Mas tem algumas coisas na geometria que a gente precisa entender para que a gente avance nos nossos estudos, tá bom? A gente vai falar hoje de ponto, reta e plano, que são a base da geometria plana, para que a gente possa entender a geometria plana. São coisas que na matemática a gente diz que não tem definição, mas que a gente entende o que é. Por exemplo, se eu parasse agora o vídeo e pedisse para você, nos comentários, me explicar o que é um ponto, o que é que você me diria? Hein? Tô esperando a resposta. Será que ponto é isso? Olha, ponto, eu posso dizer que ele é um ente geométrico, ou seja, ele é uma forma, vamos dizer assim, geométrica. A gente não consegue medir um ponto. Eu trouxe aqui o exemplo de um prisma, onde eu tenho aqui os vértices, que a gente diz que são os pontos, né, as pontas, que é representado pelo ponto A e B. Observe que isso aqui é um ponto, mas eu também poderia representar o ponto dessa forma aqui. Eu poderia representar um ponto assim, só encostando. Ou eu poderia fazer um ponto aqui, ó. Posso dizer que aqui é o ponto G. Tá vendo? Tanto faz, isso é ponto. Não tem dimensão, não tem comprimento, não tem largura. Um ponto, ele não tem dimensão nenhuma. Geralmente, na matemática, a gente representa o ponto por uma letra do nosso alfabeto. E essa letra precisa ser uma letra maiúscula, tá bom? Já o plano é uma coisa também ilimitada, ele não tem fim. Cada lado aqui do meu prisma eu posso dizer que é um plano, que pertence a um plano. E geralmente nós representamos um plano, nós chamamos ele por uma letra grega, que pode ser a letra alfa, que eu escrevo assim, a beta, tá? Existem várias letras. Ao decorrer das atividades vão aparecendo. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Tá bom? E para entender melhor o que seria um plano, eu trouxe aqui para vocês o seguinte. Eu tenho aqui o meu cubo mágico, e como eu falei para vocês, um cubo, ele também é um prisma. Cada lado dele vai pertencer a um plano. E eu tenho aqui uma folha de ofício. Essa folha de ofício é como se fosse o meu plano infinito. Então, observe, eu tenho o meu lado vermelho aqui, ó. E aqui pelo lado vermelho está passando esse plano aqui. Já aqui em cima, que é o meu lado branco, vai estar passando outro plano, tá bom? Em cada lado vai estar passando o plano. Esse plano aqui na folha de papel, ele está limitado, mas ele é infinito tanto para cima, quanto para baixo, quanto para todos os lados. Plano, turma, ele não tem espessura. E a reta, tá? O que é a reta? Reta é uma linha que não tem fim e não tem começo. Então, usualmente, né, no nosso cotidiano, a gente utiliza o termo reta de maneira errada. Reta não tem começo e não tem fim. Então, por exemplo, para eu poder representar uma reta, eu escrevo 2 pontos. Olha aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Observe que eu chamei os pontos de letras maiúsculas e eu consigo desenhar a reta que passa por esses pontos. Tá vendo? Ó, ela não tem começo e não tem fim, não tem um ponto de começo e um ponto de fim. Geralmente, a gente chama uma reta de alguma letra minúscula, diferente do ponto. Então, essa é a reta R, que passa pelos pontos A e B. A gente também pode chamar uma reta pelos pontos que ela passa. Então, a gente pode representar essa reta aqui da seguinte modo. Ó. É a reta AB, tá vendo? Que não tem começo e nem fim. Então, observe que eu botei setinha para esse lado e setinha para o outro lado aqui também, tá? Então, passa pelos pontos AB, essa reta R aqui.
Em relação à reta, turma, nós vamos ter também o segmento de reta. Observe, reta não tem começo e nem fim. Já o segmento de reta, ele vai ter um começo e vai ter um fim. Então, a gente representa o segmento de reta desse modo. Ó. Vamos pegar agora os pontos C e o ponto D. Então, ó, vou representar aqui os pontos e o segmento vai ser esse pedaço. Observe agora que tem um começo. Onde é que esse segmento começa? No ponto C. Onde é que ele termina? No ponto D. Como é que a gente representa? A gente pode representar dessa forma aqui, ó. Então, tá vendo? Eu coloco somente um tracinho, diferente de reta. Então, ela vai ter um começo e vai ter um fim. Começa no ponto C e termina no ponto D. E também nós vamos ter uma semi-reta. Ou seja, ela é quase uma reta. Qual vai ser a diferença agora? Agora eu vou ter um começo, mas eu não vou ter um fim. Então eu posso representar agora aqui, ó, pelos pontos E e pelo ponto F. Então começou no ponto E, passa pelo ponto F, mas continua. Por quê? Porque é uma semi-reta. E a gente representa desse modo aqui, ó. A semi-reta é F. Começou no ponto E, passa pelo ponto F e continua. Então, observe que para determinar reta, segmento de reta e semi-reta, as representações são diferentes. Reta não tem começo nem tem fim. Segmento de reta tem começo e tem fim. E a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Então, turma, quando a gente pega uma reta e vai medir alguma coisa, geralmente a gente costuma falar, vou medir essa reta aqui. E não, a gente não está medindo uma reta, a gente está medindo um segmento de reta. Porque não é possível medir uma reta nem uma semi-reta. Por quê, professor? Porque a reta é uma coisa infinita. E a semi-reta, apesar de a gente saber onde ela começa, a gente não sabe onde ela termina. Então não tem como medir uma coisa infinita. Já o segmento de reta, a gente sabe exatamente onde começa e onde termina. Então, por exemplo, eu tenho o segmento de reta aqui, ó. AB, eu consigo colocar a minha régua aqui e medir o segmento. Toda vez que a gente está medindo alguma coisa com uma régua, a gente está medindo um segmento de reta. Tudo bem? Olha aqui, ângulos. A ideia de ângulo, turma, está ligado diretamente ao giro em torno de um ponto. Então aqui, ó, eu tenho aqui um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. O que é que eu posso fazer com esse ponto? Eu posso dar uma volta completa. Então, se eu dar uma volta completa aqui, levando em consideração esse ponto aqui, a gente vai fazer qual movimento? Nós vamos ter um movimento, ó, assim, formando uma volta completa. Então, eu giro ele e quando ele volta, ele para no mesmo ponto. Eu posso levar em consideração também meia volta. Eu posso fazer isso aqui. Então, eu dei uma meia volta. O ponto que estava aqui, ele vem para cá. Eu posso dar um quarto de volta, que é fazer isso aqui. Tá? E eu posso também dar 3/4 de volta, que é ó, isso aqui. Então, só fica faltando aqui ó, 1/4. Tá bom? Então, essa é a ideia intuitiva do que é o ângulo. Então, a definição bonitinha, certinha, matemática do que seria o ângulo. O ângulo, ele é a figura formada, tá, por duas semi-retas que têm origem no mesmo ponto. Como assim, professor? Observe, eu tenho uma semi-reta aqui, ó, OA, tá vendo? Tem um começo, mas não tem fim. Eu sei que passa pelo ponto A. E qual é a outra semi-reta? OB. Tem um começo, no ponto O, passa pelo ponto B, mas continua de forma infinita. Então, observe que formou uma figura aqui no meio. Essa figura é o que a gente chama de ângulo, tá bom? E quais são os elementos de um ângulo? Nós vamos ter os lados. Quem são os lados? Os lados são as próprias semi-retas. Então, ó, nós temos a semi-reta OA, é assim que a gente representa a semi-reta, não é que a gente aprendeu? E nós temos também a semi-reta OB. Nós vamos ter também o vértice. Quem é o vértice? É o ponto de origem. Então, é justamente esse aqui, ó. É o ponto O. Nós vamos ter o ângulo. Qual é o ângulo que se formou? Formou esse ângulo aqui, ó. Em qual ponto ele está?
no O. Então, O a gente representa assim, com um circunflexozinho aqui em cima. Então, o ângulo O. Nós também podemos representar esse ângulo todo da seguinte forma. Ó. O ângulo AOB, observe que no meio sempre vai ficar onde está exatamente o ângulo, está no ponto O, ou BOA, BOA ou AOB, e o circunflexo em cima do ângulo, tá bom? Turma, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos aprender a utilizar o transferidor para medir e fazer alguns ângulos, tá bom? Beijão e até a próxima aula.